Oi, pessoal! Hoje nós vamos ver um texto chamado Artigo de Opinião. Nas outras aulas, nós vimos a diferença entre fato e opinião. Vimos que a opinião é a maneira particular de olhar um fato, e ela vai divergir de acordo com inúmeros fatores socioculturais. Vai depender das suas crenças, dos seus valores, da sua classe social, e assim vai. Mas o que seria esse tipo de texto chamado artigo de opinião? O artigo de opinião também é chamado de um texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque o seu autor aparece como um argumentador que, a partir de um tema polêmico, defende uma tese, ou seja, defende uma opinião. E essa tese e opinião tem que vir sustentada e desenvolvida por argumentos, com o objetivo de convencer o leitor. Então, um artigo de opinião, basicamente, expressa a opinião do autor sobre algum tema polêmico. Basicamente, o artigo de opinião tem o seguinte formato: a argumentação é igual à opinião, a tese, mais os argumentos que sustentam essa tese, que sustentam essa opinião. Geralmente a partir de um tema, mas o que é tema? Tema é do que o texto vai falar. Sobre que assunto? A tese é qual é a opinião do autor em relação a esse tema assunto, né? Qual sua opinião? E os argumentos são as provas que sustentam essa tese, essa opinião. O autor pode citar exemplos, pode apontar causas para o tema discutido, as suas consequências, procurar dados estatísticos em fontes confiáveis, pode procurar opiniões de especialistas sobre o fato, né? Mas, basicamente, o escritor, além de mostrar o seu ponto de vista, ele deve sustentá-lo com argumentos coerentes. O texto artigo de opinião aborda sempre um tema polêmico, isto é, um tema que gera opiniões diferentes e conflitantes, fazendo surgir, então, um debate. Ao discutir tais temas, estamos exercendo a nossa cidadania, pois expressamos as nossas opiniões. Então, as ideias defendidas em um artigo de opinião são de responsabilidade do autor e, por isso, o mesmo deve ter cuidado com a autenticidade dos elementos apresentados e, além de assinar o texto no final. Os lugares onde é mais encontrado os artigos de opinião são em jornais, revistas, TVs e rádio. Bem, ficamos por aqui. Até uma próxima aula.